agora as coisas começam a ficar um pouco mais aplicadas, foi só teoria até agora, né? Hoje vamos ver sobre operações matemáticas no Python, porque só receber, alocar dado e imprimir dado não é programação, né? A gente tem que processar os dados. Receber, processar e imprimir. Aí sim está o conjunto completo. Vamos ver as operações matemáticas, então. Elas são bem básicas, é muito parecido com o que você já viu em outras linguagens de programação, até mesmo com o Excel, talvez uma outra diferença. Então a gente vai começar aqui operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. São as coisas, são as operações básicas, né? Vamos ver aqui, vamos já começar criando um código. Vamos colocar aqui uma variável A recebendo o número 7 e uma variável B recebendo o número 3. Vamos começar a trabalhar com esses operadores. Então, vamos fazer aqui a soma. Soma recebe. Nosso operador de adição é o mais. Então, A mais B. Subtração, vamos lá. Vamos colocar tudo. Vou fazer a soma, subtração. Nosso operador de subtração é o menos. Então, soma recebe A menos B. Multiplicação, vamos lá todos primeiro. Multi recebe A, então o sinal, né, o operador de multiplicação asterisco, A vezes B. Lembrando que o Python ele ignora esses espaços aqui, tudo bem? Então vocês podem fazer junto, que não tem diferença, ou vocês podem fazer separado. Faço separado para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E divisão, o operador é a barra normal, A dividido por B. Então a gente pode pedir para ele imprimir esses resultados para a gente tem soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar com as operações básicas, né? Então, eu imprimi aqui a soma 7 mais 3, 10. A subtração 7 menos 3, 4, está certo. 7 vezes 3, 21. E a divisão 7 por 3, 2,333333335. Será que é isso mesmo? Talvez é... Bom, então as operações matemáticas básicas não tem muito segredo e também não tem nenhum impeditivo de você misturar as operações matemáticas, né? A mais B menos 2 vezes A, perfeitamente possível. Não tem problema nenhum. Podemos fazer essas atribuições da forma com que a gente quiser. Então vou deixar aqui só como estava. Então temos as nossas operações básicas aqui. Vamos colocar mais um códigozinho para a gente ir para as operações um pouco mais especiais. Se bem que exponenciação a gente poderia colocar aqui, né? Vamos colocar aqui exp recebe A. Então quando a gente quer fazer um elevado, quer fazer ao quadrado, ao cubo, a gente usa aqui no Excel, no Python, 2 asteriscos, né? Enquanto no Excel é um acento circunflexo. Então isso aqui é A elevado a B. É 7 elevado a 3. 7 ao cubo. Vamos pedir para imprimir ESP também. Olha aí, então temos 7 elevado ao cubo. Vamos colocar um valor, uma coisa que eu sei elevar ao cubo que é 2. Tem que dar 8. Vamos ver se dá certo isso aqui. Aí, ó, beleza, deu certo. 7 ao cubo não, aí já excede meus conhecimentos. Bom, aqui são as operações básicas. Só que a gente tem algumas operações matemáticas que elas podem ser muito úteis em muitos casos. E elas já vêm, principalmente em programação é muito útil. Principalmente essa daqui. E elas já vêm nativas do Python. Vamos ver essa... A gente tem então 2 caracteres especiais para divisão, que é a divisão da parte inteira e do resto. A gente estava ali com 7 e 3, né? Vou botar um exemplo. Eu até deixei um exemplozinho aqui para vocês. Se a gente tem 7 maçãs e vai dividir para 3 pessoas, vamos voltar nos exemplos do ensino médio. No ensino fundamental, na verdade, né? A gente tem 7 maçãs e vai dividir para 3 pessoas, cada pessoa fica com 2 maçãs, então dá 6, né? 7 vezes 6, 3 vezes 2 dá 6.
e sobra uma que não dá para dividir, pelo menos não se manter um número inteiro. Então, quando a gente usa esses dois outros operadores, a gente tem um operador de duas barras que lhe dá a parte inteira, a parte que não, o que foi dividido. Então, se tem 7 maçãs para 3 pessoas, cada um fica com 2. Se a gente fizer usar esse operador, a gente consegue esse resultado. Só a parte inteira da divisão. E sobra uma. Se a gente usar o operador porcentagem, que em muitas outras linguagens de programação é o operador mod, você fica com o resto. Então a gente pode colocar aqui, a gente pode colocar parte inteira e resto. Então a parte inteira de A por B e o resto de A por B. Então a gente pode ir lá e imprimir. Print. É legal que ele completa, né? Agora que eu falei para completar, ele não vai completar porque ele está dando parte. Na verdade era só dar um enter. E resto. Então vamos lá, ó. A parte inteira é 2, então 7, a parte inteira da divisão de 7 por 3 é 2, e o resto da divisão de... Opa, tá certo isso aqui? Tá certo. Por que tá associado o cara... Ah, não. É que eu coloquei aqui, ó, ele tá achando que eu tô colocando no caractere B, porque tá selecionado, tá dando valor 3. Mas tudo bem. Então o resto da divisão de A por B é 1. Isso aqui é muito útil quando você quer saber um dia da semana, por exemplo. Então você faz o resto da divisão por 7. Se for 1, se for 0 é domingo, se for 1 é segunda, se for 2 é terça e assim por diante. E tem um monte de outras aplicações, principalmente quando a gente está trabalhando com iteração. A gente não quer imprimir. Lembra que naquele exemplo que eu mandei imprimir todos os... eu acabei até parando porque era muito pesado computacionalmente, mas estava mandando imprimir todos os chutes lá no primeiro programinha, no método da força bruta. Eu poderia falar para ele imprimir de 10 em 10, de 1000 em 1000. Aí era só fazer um testezinho lógico lá, imprime, se o resto da divisão por 10.000 for 0. Porque daí isso quer dizer que cada vez que for 10.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, o resto da divisão vai ser 0 e aí você imprime. Então, essas são as operações matemáticas básicas. As básicas dá para dizer que essa é especial, né? O problema é que no Python, as operações matemáticas especiais, as funções matemáticas, elas não são nativas. Você não tem como fazer um seno no Python, não tem como fazer um cosseno, não tem como fazer um log. Você usa sempre bibliotecas para isso. Eu vou importar aqui uma biblioteca rapidinho para vocês verem. Import Math. Math é uma biblioteca de matemática. É bem simples. Então, eu vou colocar aqui. Sempre quando você dá um import, deixa ele numa linha sozinho, porque importar às vezes é muito pesado. Então, você não vai ficar executando isso toda hora. Então, se eu quiser fazer um cosseno, aí eu posso usar uma biblioteca. Então, cosseno recebe math.cosseno, e aí ele fala aqui o que é. Aí dentro da biblioteca, retorno cosseno de x em radianos. Então, cosseno de, sei lá, quanto que dá 3,14, que vai dar mais ou menos um π. Não mandei imprimir, né? Aí, quase menos 1, que seria o cosseno de π, né? Que daria 180 graus. Então, as funções matemáticas mais avançadas, elas não são nativas, você tem que importar uma biblioteca. Mas como vocês viram aqui, não é nada difícil importar uma biblioteca. Importei e já peguei o cosseno. Inclusive, poderia importar só o cosseno, fazendo igual a gente fez lá. Mas vamos deixar isso para quando a gente for falar de biblioteca. Vou deixar o primeiro trabalhinho aqui para vocês pensarem. Dentro das funções básicas, a gente não tem raiz.
como que a gente poderia fazer raiz em Python sem usar a biblioteca? Provavelmente dentro da biblioteca math deve ter uma raiz. Deve ser aqui, sqrt, square root, raiz quadrada. Então, beleza. Ó, então, retorna a raiz quadrada de x. Por isso que é bom saber, saber um pouco as coisas em inglês, né? Porque o nome das funções elas tendem a ser o mais claro possível. Eu não sabia, eu nunca usei a função raiz dentro da biblioteca math, mas eu sei que raiz em inglês é square root e provavelmente ia vir abreviado, porque é muito grande square root, né? Square root. Então você coloca os dois primeiros caracteres e já vê que tem lá. Isso vale para todas as funções. Você quer, sei lá, achar uma função que faça o cosseno hiperbólico. Bom, isso não precisa de inglês, né? Mas provavelmente deve ser cosseno h. Então, aqui cosseno h retorna o cosseno hiperbólico de x. Legal. Então, beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula, então. Finalizamos agora.